Amados irmãos, eu convido a abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1 ao 16. Juízes, capítulo 6, versículos 1 ao 16. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam como seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a nossa alegria, Senhor, em estar na Tua casa, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos esclarece, Senhor, que devemos cultuar o temor a Ti e jamais virar as costas para o Senhor. Porque aqueles que andam em comunhão contigo, Pai,
Aqueles que andam em obediência à tua palavra, recebem bênçãos que vêm do alto, que vêm do Senhor. Nos dá sabedoria, nos instrui, Senhor, nos capacita no entendimento correto da tua palavra, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. À luz desse texto que nós lemos, eu quero tratar do seguinte tema: o Deus que livrou Gideão é o nosso Deus. Ele fala aqui: eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Nós todos lembramos que houve uma grande seca naquela região, e Jacó e sua família, todos foram para o Egito. 70 pessoas, quando o seu filho José era governador do Egito. E lá, durante muitos anos, como já tinha Deus previsto, falado a Abraão, que essa sua geração será peregrina por mais de 400 anos, e foram 430 anos, e eles ficaram no Egito, e lá eles cresceram muito, se tornaram escravos no Egito. E Deus ouviu o murmúrio daquele povo, e Deus mandou um libertador, que foi Moisés. Então nós vimos que entraram 70 pessoas e saíram só pessoas com mais de 20 anos, 603.550 pessoas, fora mulheres e crianças. Ao todo eram quase 2 milhões de pessoas saindo do Egito para a terra de Canaã, conduzido por Moisés durante 40 anos no deserto. Mas vimos que ao longo dessa travessia do deserto, muitos se rebelaram contra Deus, contra Moisés. E vimos que desses 603.550, só 2 pessoas entraram em Canaã: Josué e Calebe. Todos morreram no deserto por desobediência a Deus. E entraram na terra prometida aquelas crianças que cresceram durante aquele trajeto, durante aqueles 40 anos, e aqueles que nasceram, e as mulheres. Mas Josué entra e lidera aquele povo entrando em Canaã. E com obediência conquistaram a terra através da confiança no poder de Deus. Josué foi firme, confiança no poder de Deus. E repartiram todas as terras pelas 12 tribos. Na realidade foram 13, porque os filhos de José, Efraim e Manassés, também receberam a terra. E os juízes e os levitas que faziam a obra do Senhor, não receberam a terra. Mas o fato é que quando Josué morre, forma-se o governo de juízes, por um período de 350 anos, de 1400 até 1050, foram governo de juízes. E foi um período de trevas, uma espécie de trevas. Por quê? Porque aquele povo começa a se unir com aqueles habitantes que ficaram naquela região, e eram povos idólatras e desobedientes, e são derrotados várias vezes por rebelião a Deus. O fracasso é a falta de fé em Deus, e eles fazem aliança com outros povos. Deus cananeus se tornam laços para os israelitas. Baal, Astarote, Baalins, Azera e poste ídolo. São deuses que eles começaram a adorar. Eles viraram as costas para Deus. Então, o juiz narra a história
dos líderes inspirados que resgataram Israel de diversas ocasiões. Durante esse período, o povo foi infiel à aliança com Deus. E ele permitiu que inimigos oprimissem Israel. Quando o povo vira as costas para Deus, Deus permite que os inimigos oprimam Israel. E repetidamente os israelitas pediram a ajuda do Senhor. E cada vez que isso acontecia, Deus mandava um juiz. E esses líderes poderosos realizavam feitos extraordinários, mas não foram capazes de superar a anarquia e a desobediência de Israel. Era necessário um líder cuja autoridade promovesse coesão e unidade nacionais. Mas você vê que a coisa era tão séria, como começa aqui o capítulo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, viraram as costas para Deus. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos midianitas, covas nos montes, nas cavernas e fortificações. Tudo que eles produziam, todo o mantimento, cabrito, bezerro, bois, vacas, tudo, eles vinham e tomavam. E eles iam para os montes fazer covas, cavernas, para esconder alimento, para que quando eles viessem, não levassem tudo, e eles tivessem mantimento para a sua sobrevivência. É isso que fala o texto. Mas nós vamos ver que o governo dos juízes, ele, repetidamente, ele segue 4 ciclos. Primeiro é a apostasia. Aquele povo, ele se volta as costas para Deus. Os israelitas fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E aí eles vão sofrer a servidão. Deus permite que a nação seja conquistada e oprimida por uma nação vizinha. Depois que eles passam por esse momento tão difícil, agora vem a súplica. Eles se lembram de Deus. Se lembram do que Deus fez lá no Egito. Se lembram do que Deus fez lá no deserto. Proveu maná, proveu água da rocha. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez maravilhas. A maior teofania, o maior poder manifestado por Deus foi no deserto. Aí depois ele vem a súplica. Ele suplica ao Senhor. Ai, Senhor meu, o Senhor é conosco. E aí depois que ele suplica, o povo clama a Deus, Deus levanta um libertador. Um juiz para libertar o povo daquela escravidão, daquela situação. O povo idólatra, desobediente, é derrotado por vezes por causa da sua rebelião. E essa história se repete durante 350 anos, de 1400 a 1050, quando começou a monarquia com Saul. Saul, Davi e Salomão foram reis, e cada um governou por 40 anos. O reino unificado. Mas vamos ver que nós tivemos 17 juízes. E cada época teve um libertador. Otiniel libertou dos mesopotâmios, foram 8 anos de opressão e 40 anos de paz. Os moabitas oprimiram por 18 anos o povo de Israel, e o juiz foi Eude, por 80 anos de paz. Os cananeus oprimiram por 20 anos os israelitas, e Débora e Baraque, 40 anos de paz.
Os midianitas, que esse texto nós estamos aqui acabando de ler, oprimiram Israel por 7 anos. Gideão foi o juiz libertador, guerreiro, e foram 40 anos de paz. Abimeleque, foram 3 anos de opressão, e foram 2 juízes, Tola e Jair, por 45 anos de paz. Os amonitas, foram 18 anos de opressão, e Jefté, Ibsá, Elon e Abidom, foram esses reis que foram 6, 7, 10 e 8, respectivamente, anos de paz. Mas o que foi mais oprimiu, quem mais oprimiu o povo de Israel foram os filisteus. Oprimiram por 40 anos. E o libertador juiz foi Sansão. Depois tivemos Eli, sacerdote, que foi também juiz. Depois Samuel, que profeta, mas também juiz. E os 2 filhos de Samuel, que foi o 17º juiz, Joel e Abias, que esses foram juízes maus, desobedientes a Deus, e a partir daí desencadeou o processo da monarquia. Mas nós vimos aqui no texto que eles iam, destruíam, acampavam e levavam tudo deles. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. E eles falam que Deus livrou o povo do Egito, mas eles se voltaram contra Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Esse anjo lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Esse anjo fala com Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Gideão pergunta: por que está acontecendo conosco? Por que nós estamos sofrendo tanta opressão desse povo? Se o Senhor disse que o Senhor é conosco, por que isso está acontecendo? É muito simples. O povo virou as costas para Deus. Isso acontece conosco, meus irmãos. Quando nós viramos as costas para Deus, o que é que vem para nós? Opressão, coisas ruins. Porque nós apostatamos da fé, viramos as costas para Deus, é que aquele povo tinha feito. O povo tinha feito isso. Apostatado da fé, virado as costas para Deus. E o que tinha que esperar? É isso. Deus abandonou. Deus abandonou. Mas eles tinham apostasia, servidão, depois suplicava a Deus, e Deus é misericordioso. Sempre que eles se voltavam para Deus, Deus mandava um juiz libertador. Ao longo de 350 anos, tivemos esses 17 juízes, e esse ciclo, apostasia, servidão, súplica e salvação, era constante durante 350 anos. Foi constante durante 350 anos. E que é feito de todas as suas maravilhas dos nossos pais que nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Nossos pais contaram o que o Senhor fez no Egito. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus de poder. O Senhor tirou aquele povo da opressão do Egito e agora o Senhor nos entregou os midianitas. Deus é maravilhoso, Deus fez tudo aquilo. Mas o povo desprezou Deus. É como se dissesse assim: não, eu não quero mais saber de Deus. E Deus diz: agora se virem sozinhos. Se virem sozinhos. Você não quer saber de mim? Então se virem sozinhos. É assim que funciona. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu?
E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Eu sou pequenininho, eu sou um dos mais pobres aqui dessa família, Senhor. É como que dizer, manda outro, não sou eu a pessoa certa. Moisés, quando Deus disse, vai libertar o povo, Moisés inventou um monte de história, eu sou gago, eu mando outra pessoa, é você, Moisés. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Quando Deus disse a Jonas para ir a Nínive pregar em Nínive, Jonas foi para Tarsis. E aquele navio ficou lá nas ondas de grande monta. E eles ficam apavorados e vê Jonas lá no fundo do porão. E ficam olhando, perguntando, quem é você? Quem é teu Deus? E eles sabem que Jonas sabe se for jogado no mar, o problema é de Jonas ali que está desobedecendo a Deus. E quando eles jogam Jonas no mar, tudo se acalma. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados, porque Jonas foi tragado por um grande peixe, depois voltou para Nínive e pregou, fez a pregação mais curta da história, e todos se converteram. Muito embora 100 anos depois, aquele povo assírio veio e levou cativo ao povo, o império, o reino de Israel. Caiu em 722. Mas são planos de Deus, jamais serão frustrados. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu a menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só. Mas Gideão, ele queria uma prova que quem estava falando com ele era Deus. Será que é Deus que está falando comigo mesmo? Eu quero uma prova disso. Se é Deus que está falando comigo, eu quero que eu faça o seguinte, eu vou botar uma lã no telhado, e o orvalho à noite vai vir. Então eu quero que essa lã, se o Senhor for o Deus que está falando comigo, essa lã vai ficar úmida, e o chão seco. E quando foi no outro dia, quando Gideão vai lá, ele pega a lã, ela está úmida, ele enche um copo de água, e o solo está seco. Ele está ainda desconfiado, disse, eu quero mais outra prova. Eu quero agora o inverso. É que agora eu vou botar a lã ficar seca e o solo molhado, úmido. No outro dia ele foi lá, a lã estava seca e o solo molhado. Então é Deus mesmo que está falando comigo. Então Gideão, ele agora vai escolher os homens para enfrentar os midianitas. E Gideão, ele seleciona 32 mil homens para enfrentar 135 mil midianitas. Ele achava aquele número pouco, claro. 35 mil para 135. Aí Deus disse para ele, é muito, Gideão. É muito. Pergunta os que querem aí, que estão com medo. 22 mil estavam com medo, então tira. Só ficaram quantos? 10 mil dos 32. E Deus disse, Gideão, é muito. Mas Senhor, é muito. Porque se tu vencer a guerra com esse número de pessoas, a glória é tua. A glória é tua, Gideão. Mas se tu vencer com o número que eu vou te dizer, e como eu vou te orientar, e como tu vai fazer, a glória é de Deus, é minha, e não tua. Agora tu leva esses 10 mil, e vai lá para um rio, para um riacho, faz descer as águas, e aquele que lambe água com a língua como se faz o cão, o cachorro,
Esse é o que faz parte. E o que tiver que beber água com as mãos, de joelho, esse que não faz parte. E dos 10.000, só 300 conseguiram fazer o que Deus mandou. 9.700 caíram fora. Ele disse: Gideão, dispensa. Só ficaram 300 para enfrentar 135.000. Gideão disse: Senhor, é impossível. Não, quem vai orientar tudo sou eu que vou na tua frente. Isso, meus irmãos, que lição nós tiramos disso? É que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando nós muitas vezes percebemos que não tem mais saída, que chegou-se ao fundo do poço, aí Deus vem e diz: não, Deus, Ele transforma tudo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é o Criador do universo, em tudo que nele há. Então não tem nada impossível para Deus, nada. Tudo é possível para Deus. Aquilo que o homem não pode realizar, Ele realiza. Você imagina quando Deus chama Abraão com 100 anos de idade, a mulher com 90, estéril, sem regra, e diz: você vai ter um filho. E essa nação aqui todinha que nós estamos falando, vem de Abraão, sendo descendente de Abraão. A sua nação será numerosa como as estrelas que tem no céu, se é que pode contar. Esse é o Deus que tem todo o poder. E o fato é que Gideão, ele vence a batalha dos midianitas. Gideão vence. E depois, quando Gideão venceu esses midianitas, eles querem transformar Gideão num rei, mas não era o momento ainda. Gideão, ele não aceita aquilo. Mas Gideão era um homem que tinha muitas mulheres, muitas concubinas. E ele tinha um filho chamado Abimeleque. E esse filho mata todos os seus irmãos, e só escapa Jotão, um dos irmãos. E depois esse irmão, esse filho de Abimeleque, é morto por uma mulher. Então essa é a história que nós vamos entender, que a promessa de Deus a Gideão foi cumprida, as promessas de Deus jamais falharão. Gideão teria usado os seus 32.000, 22.000 ou 10.000, mas teria sido a vitória da carne. 22.000 ainda era demais para Deus, 10.000 era demais para Deus. Seria preciso um exército, seria preciso um milagre para derrotar aquele poderoso exército, com apenas 300. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, e o Senhor dos exércitos. O poder de Gideão não estava em si mesmo. Sua fonte de poder era Deus. A sua fonte de poder e força veio daquele que chamou o mundo. A existência, e pelo poder da sua palavra, sustenta todas as coisas. O povo é muito e você chegou aos seus 300. Deus suprirá o que quer que seja a sua necessidade, pelo seu grande poder. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que Deus fez uma dupla promessa maravilhosa a Gideão. Ele disse: eu vos livrarei, eu vos entregarei os midianitas na tua mão. Deus prometeu isso a Gideão, e ele cumpriu. Eu acredito que há alguém aqui nesta noite, que Deus não só irá livrá-lo de sua situação, mas vai entregar aquilo que ele está precisando nas suas mãos.
Ele tomará o que os midianitas fizeram para fazer-te mal e transformará em bênção para a tua vida. Que Deus continue nos abençoando. Vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus de bondade, graça e misericórdia, Pai. Nós te buscamos porque cremos no teu poder soberano, no teu poder de transformação de vidas, meu Pai. Assim como o Senhor fez com Gideão, Senhor. Que o Senhor reduziu um número mínimo de pessoas, Senhor, para enfrentar aquele exército de 135 mil pessoas, meu Pai. Como aquele assírio que desafiou a ti e ao rei Ezequias com exército numeroso. E apenas um anjo veio e matou 185 mil pessoas do exército assírio. Esse mesmo Deus está aqui agora, esse mesmo Deus é o Deus nosso, é o Deus poderoso, é o Deus que nós cremos quando nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, os nossos anseios, ansiedades, medos e problemas, meu Pai. Não permita nunca, jamais a nossa apostasia, que venhamos virar as costas para o Senhor. Que possamos cada vez mais andar firme nas tuas promessas, meu Pai. Ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado, nos acompanhando, através do teu Santo Espírito, nos orientando, nos guiando em todos os nossos passos, guiando a nossa vida, Senhor, para uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, meu Pai. Uma vida em plena comunhão contigo, para que possamos alcançar a vitória e a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém.